Então, junto aqui. Pode ser ali a tomada que não está perto. Não, é na caixa mesmo. Boa noite, irmão. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao culto nesta noite aqui na casa de nossa irmã Lourdes. Também hoje aqui nós vamos ministrar ceia para nossa irmã. Graças a Deus. Mais uma vez, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo proveu o José para estar conosco aqui nesse culto, prazer. O José está já com bom tempo que Deus tem tomado ele para nos servir e nos trazer aqui. Como também hoje aqui está nossa irmã Ivonete, do Cajueiro da Praia, nossa irmã Denise, sua filha ali, para participar também, ter esse companheirismo na presença do Senhor Jesus nesta noite aqui conosco. Eu penso que era só isso. E eu não sei, eu lembrei de uma coisa, eu vou falar aqui para vocês. Eu não sei, nós que vivemos pela fé no Senhor Jesus Cristo, conforme a revelação que nós temos recebido, essa atitude, ou essa ação que eu fiz nesta noite para vir aqui na casa de nossa irmã, é como diz a Escritura. A palavra diz isso, que nós devemos botar Deus em primeiro lugar em todas as coisas de nossas vidas. Eu estou falando isso por causa da partida da minha sobrinha ali, é uma vizinha minha, e mora vizinha meu, e ela partiu.
e lá estão fazendo o funeral dela, o meu velório dela, né? Então nós sabemos que as pessoas que não têm recebido essa fé, não têm recebido essa revelação, que não creem como diz a Bíblia, eles veem o contrário disso. Eu, como tio dela, com certeza eu penso que a família mesmo, alguém vai falar, olha, ele podendo estar aqui, ele vai sair aí. Porque essa é a maneira que as pessoas veem, porque não tem revelação da palavra. Nós sabemos, e hoje eu sou seguro nisso, porque a Bíblia ensina isso. Nós devemos visitar nossos familiares, uns aos outros, aqueles que amamos, que conhecemos enquanto somos vivos, e eles também. Depois que uma pessoa morre, só é o corpo que está ali. A pessoa não está ali. Porque as pessoas não entendem, né? As pessoas que não creem na Bíblia, que não têm a revelação, não conseguem ver essas coisas, não. Mas nós não somos esse corpo. Nós somos o que habitamos desse corpo. Esse corpo é terra, é pó. Por isso que tem que morrer. Quando se chama morrer, porque o espírito de vida que está nesse corpo, que é o pó, deixa esse corpo, aí o corpo morre. Então faz o velório, né? Porque ali está o corpo, está aquilo ali, na aparência, a pessoa que a gente conheceu, e eu não sou contra, não. Mas eu creio que se é um cristão que tem revelação, ele não pode deixar as coisas de Deus para ir ali fazer, vamos dizer assim, eu não sei nem dizer bem direito, mas deixar de fazer aquilo que Deus propôs para ser feito, para ficar vigiando um corpo, né? Que a pessoa ali não está. Mas muita gente não entende essas coisas, não, nós sabemos. É porque eu não vou entrar, porque eu sei que as pessoas não entendem e a gente não pode. Mas a Escritura fala exatamente isso, como é que devemos agir. Eu, por acaso, se aparecer algum parente que venha querer questionar isso por mim, eu vou dar a palavra para ele. Eu vou dizer, olha, eu creio na Bíblia. Se você não crê, eu não posso fazer nada, mas eu creio na Bíblia. Então eu ajo como diz a Bíblia. Então essa é uma ação que a Bíblia diz como é que agimos, e aí eu apresento a Bíblia para ele, e aí o problema dele. Porque eu creio que a Bíblia diz. Eu vivo como a Bíblia diz. É assim que Deus me deu fé, foi assim. Eu estou falando isso porque eu penso que eles são muito religiosos, são católicos, dentro da igreja, toda a minha família. Todos eles, muito religiosos. Então eu penso que algum deles vai ficar nesse pensamento contrário a mim, sabe? Mas Deus é o dominador de todas as coisas e Ele é quem pode dar a cada um o entendimento ou a fé conforme a sua vontade. Então eu queria falar isso para vocês. Eu digo, não, eu não vou deixar de ir o culto não, porque o corpo está lá, só vai sair amanhã. Quando eu chegar aqui, se der Deus me colocar no meu coração o desejo de ir ali, eu vou ali. Se não, eu não vou, porque eu já hoje, depois que ela chegou, eu fui lá. Estive lá, quando eles receberam a notícia que os pais foram lá. Quando eles chegaram, eu estive lá. Aí, muito choro, chorando muito, principalmente o pai dela chorando bastante, e a mãe, né? O pai dela, depois que ela adoeceu, está com 2 vezes que ele veio, quer dizer, uma vez ele veio a mim, agora, semana passada, me pedir perdão. O pai dela, e eu não entendo, eu entendo, né? Por que ele veio pedir perdão? Porque eu com ele, não, nós somos amigos e tudo, não tem isso. Para mim ele é um bom homem. Mas ele chegou lá em casa chorando e me chamou e me pediu perdão e eu digo, não, rapaz, o que é isso? Não tem isso não. Ele saiu. E hoje quando ele chegou, que eu fui lá, ele estava lá num quarto, separado lá, a minha irmã estava lá na sala com outras pessoas chorando e ele estava lá no quarto, eu entrei lá. Na hora que ele chegou, ele beijou e me abraçou e pediu perdão. Mas ele é teu irmão? É meu cunhado. Ah, sim. É o pai da menina. É a esposa, a mãe da menina É minha irmã. Então aí ele tornou me pedir perdão, né? Me perdoa aí. Eu fui disse pra ele assim, eu digo, então eu não tenho que te perdoar, rapaz. Você não tem pra mim, eu não dizer nada. Mas ele tem aí ele disse pra mim assim, ele disse, eu sinto como que eu não fui um bom pai. Eu fui disse pra ele assim, eu digo, Antônio, tira isso da mente, rapaz. Tu te casou, veio esses 3 filhos, tu criou tudo. Hoje são tudo criados de maior, 2 casados, e só essa menina, porque ele nasceu dessa maneira que Deus permitiu, e agora partiu, mas tu criou tudo, tu nunca deixou de assumir tua responsabilidade nesse lar, como pai. Porque ele fez isso, criou os filhos tudinho,
e ainda hoje tudo, né? Mas ele é como que ele se sinta que ele não foi o pai que ele queria ser, ou que, não sei. Eu digo, não, rapaz, tira isso da mente, isso são coisas que vêm na mente para tirar a paz. Parece que tu fez, eu disse para ele, olha, tu fez tua parte como pai, tu criou tua família, cuidou dela. Pronto, estão criados agora, eles têm que se virar, não tem que ficar com culpa disso, não. Aí foi como ele se acalmou mais. Né? Então é assim, as coisas são assim, eu entendo isso aí, nesse sentido aí. Mas depois eu vou falar para vocês, eu sei por quê que ele fala isso. Porque há muitas vozes, há muitas vozes que se levantam contra ele. Eu sei por que é. Muitos olham só para ele e veem ele como uma pessoa errada, totalmente errada em tudo. E eu não vejo assim. Eu vejo que o mesmo erro que ele tem, a minha irmã tem. Eu creio que eles estão errados, os dois, do mesmo jeito. Só que pelo outro lado da religião eu não vejo assim. Quer dizer, eles colocam a culpa nele, como ele é o... E ela não. E eu não posso ver assim. Eu vejo que a mesma culpa que ele tem é a mesma culpa dela. Porque eu vou repetir, porque eu vivo pela palavra. E a palavra ensina como essas coisas. Agora, quem não crê na palavra, não conhece a palavra e não crê nela, não. Aí eles olham pelo lado das coisas diferentes, naturalmente, né? Mas é assim. Então, ela está lá. E vou dar esse testemunho para vocês antes de começar. Eu vi ela ontem. Foi ontem. Eu vim orando por ela já, desde quando ela saiu. Eu tive um sonho com ela algum tempo atrás. Eu não vou falar do sonho. Mas ontem eu estava remedando uma cachoeira, creio que foi ontem ou foi antes de ontem, eu estava remedando uma cachoeira lá. E eu vi ela. Essa? É, a minha sobrinha. E eu vi ela dentro da igreja. Lá da igrejinha lá em Parnaíba. Eu vi ela lá normal como qualquer outra pessoa. Isso foi de repente, isso me apareceu, me veio em mim ali, eu estava remedando a cachoeira. E quando isso aconteceu, eu entrei num pranto de choro lá e eu estava sozinho nessa hora em casa. Só estava o cachorrinho e o gato, mas eu. E eu chorei bastante porque era da maneira que eu vi ela, na memória me veio o pensamento que eu ia ver ela na igreja, naquele corpo, né? Só que ela estava num corpo normal, não era aleijado, sabe? Eu vi ela assim. Então eu creia que ela Deus ia restaurar, tanto a saúde dela ia dar um corpo normal para ela e ela ia estar lá na igreja. Na hora eu vi assim dessa maneira. E logo depois que isso passou, como eu fiquei ali, aí me veio algo. Aí eu entendi que aquele era um aviso de Deus. Eu creio que eu vou ver ela um dia. Perfeita. Mas não aqui. Não aqui nessa terra. Mas eu creio nisso, porque a Bíblia ensina que teremos uma nova vida, né? E nós nos encontramos novamente. Partimos aqui dessa terra, mas nós temos lugar que ficamos até esse grande dia, e nós todos temos que encontrar com o Senhor, e todos nós vamos ter um encontro com o outro. Assim a Bíblia fala. E eu creio nisso, eu creio que era Deus me mostrando ela nesse outro lugar, mas num corpo perfeito. Porque, irmão, já que eu falei isso aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei se vocês creem assim, mas eu creio assim. A obra de Deus é perfeita. Deus nunca fez uma pessoa, nunca criou uma pessoa aleijada, irmão. Nunca. Deus não criou uma pessoa aleijada, nunca criou uma pessoa doida, nunca criou ninguém assim, não. A criação de Deus é perfeita. Agora, por causa do pecado que entrou, aí essas coisas começam desde o ventre da mãe, desde a geração. Por causa do pecado, né? Da corrupção, dessas coisas. Aí
O inimigo veio para perverter as coisas de Deus, a criação de Deus. Então, isso já vem desde quando uma pessoa já é gerada no ventre da mãe. Daquele geramento, ele já vem muitas vezes nessa condição. Mas Deus não cria ninguém assim. A criação de Deus é perfeita. Mas o inimigo veio para corromper. Nós sabemos disso. Por causa do pecado, né? Então mas lá na eternidade, não. A Bíblia diz que lá todo mundo é perfeito. Lá não tem careca. Lá também não tem velho. Lá só tem pessoas perfeitas e todos eles com uma aparência entre 18 e 20 anos. Todo mundo vai lá, é nessa idade que está, tanto homem como mulher. Como também lá não tem menino, todo mundo lá é nessa idade, Não tem criança pequena, não existe isso não. Mas o ensinamento religioso diz que sim, mas a Bíblia diz que não. Todos lá, todos numa posição só, na eternidade. Então eu queria falar isso para vocês, e eu de repente me veio isso e eu estou falando para vocês. Então nós vamos orar. Vamos orar para iniciar o culto nessa noite aqui na caminho. Então vamos fechar os olhos e vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, o Senhor nos abençoe e nos ajude nesta noite aqui na casa de nossa irmã. Eu creio que tudo isso que eu acabei de falar foi o Senhor que me deu essa inspiração, porque eu não tinha nenhum pensamento disso. E tu disseste em tua palavra que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu ali estará com eles. Então nós cremos perfeitamente que o Senhor aqui está, porque tu é a palavra e tu não pode negar a tua palavra, tu é fiel à tua palavra, por isso nós estamos seguros que o Senhor aqui está conosco. Assim abençoe esses irmãos que aqui estão. Abençoa tudo que nós fala aos corações de cada um deles. Perdoa nossas debilidades, nossos erros, aquilo que temos cometido que não tem te agradado. O Senhor não olhe para nossas debilidades, mas que o Senhor esteja olhando para este sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado ali no Calvário por nós pecadores. Assim, amado Deus, te peço essas bênçãos confiando em Ti, te pedindo que o Senhor abençoe a adoração, abençoe todo esse culto. E fale, Pai, aos corações dos meus irmãos, a todos nós, nesta noite, mais uma vez aqui. Assim te peço para a tua glória esta bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço também pela família da minha sobrinha, como seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os familiares, os meus familiares, Pai. Senhor, possa consolar o coração daquele pai, daquela mãe, daquele sobrinho que ali estão, de todos aqueles que ali estão nessa noite. Ali, Pai, naquele velório de minha sobrinha, que o Senhor possa consolar cada coração com minha liderança, porque nós sabemos, Pai, que essa é uma dor para todos nós, porque nós não podemos nos acostumar com a morte ou com a perda de uma pessoa. Muitas pessoas na terra, eles nesse momento ali, estão crendo que para eles foi uma perda, perderam uma filha. Eu creio que para eles foi uma vitória, porque assim diz a tua palavra. Tu, quando esteve nessa terra, sem ter pecado, sendo perfeito, mas aqueles, Pai, que não criam em Ti, queriam te tirar do caminho deles, a ponto que mataram. Para eles tinham ganhado, eles achavam que tinham tido uma vitória. E eles tiveram uma perda, porque através do teu sacrifício ali no Calvário, tu tomou a chave da morte, do inferno, da sepultura, e deu a teus filhos, Pai, essa vida que nunca tem fim, que é a vida eterna, a cada um deles essa grande vitória. Então assim eu creio, Pai, que não foi uma perda para eles, ou para nós, mas creio que uma vitória, porque creio que aquela jovem que partiu, que tu levaste, está entre os braços a teu lado neste momento. Assim, amado Deus, abençoa a família, que o Senhor possa consolar os corações de meus sobrinhos, da minha irmã e do meu cunhado, porque assim te peço por eles essa bênção no nome do Senhor Jesus Cristo.
nós vamos adorar com alguns hinos. Vamos adorar com o primeiro hino, o hino de número 4. Vamos adorar. Na cruz do meio estava o meu Senhor, crucificado pelo pecador. Não foram os pregos em suas mãos que o seguraram ali, mas foi o amor de Deus que cravou na cruz por mim. Sublime amor que dá vida ao pecador, eu quero andar sempre nesse amor. Se eu falasse em línguas e tivesse toda a fé, mas sem sublime amor eu nada sou. O amor de Deus levou Jesus pra cruz. Ó sublime amor, me faz também levar minha cruz. Não me deixe murmurar neste caminho. Quero obedecer teus mandamentos no entardecer. Sublime amor que dá vida ao meu Senhor, eu quero andar sempre nesse amor. Se eu falasse em línguas e tivesse toda a fé, mas sem sublime amor eu nada sou. Mas sem sublime amor eu nada sou. Amém, Senhor. Esse hino, o irmão que compôs esse hino, ele tirou essa inspiração de uma escritura que está em 1 Coríntios, creio que é capítulo 13. Eu creio que foi dali que Deus deu a inspiração para ele compor esse hino aí. Deixa eu ver aqui o próximo hino para nós adorar. Nós vamos adorar agora com o 16. Vamos adorar. A luz deste dia chegou, levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A luz deste dia chegou, levanta-te, vem resplandecer,
porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo, porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. O grande imã tem nos atraído pelo poder vivificador. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido, desta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos semente como este grão. Este é o dia, esta é a hora, sim daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa transformação. Amém. Vamos adorar com 6, irmãos. Nós vamos receber a palavra com esses 6. O hino 6. Hino de número 6. Vamos adorar. Eu era pecador, uma alma perdida, anelava ser livre. Eu não sabia que Deus já havia feito uma obra por mim. Então ele me encontrou, limpou e me encheu. Agradecido sou. Ele simplesmente me amou, indignou. Sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou. Ele se sacrificou e me libertou. Não vi as cicatrizes em suas mãos, nem seu corpo sofrendo em dor. Mas na cruz não pensou em sua vergonha. Quando seu sangue fluiu no madeiro, ele pensou só em ti e em mim. Foi por amor, sim, foi amor. Indigno, sou
tão indigno de tal amor e sublime graça, do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim. Este é o mistério do Calvário. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, para nos levar à nossa teofania. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça, do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Ele se sacrificou e me libertou. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, bendito Pai eterno, entregamos a Ti a nossa adoração de louvor, como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para Ti nesta noite, aqui na casa de nossa irmã, Senhor, crendo que o Senhor tem recebido a nossa adoração. Agora, Pai, abre Tua palavra, toma esse vaso indigno que sou, e usa, Pai, para que estes corações que aqui estão, aqueles que ouvirem esta mensagem, esta pregação, possam ser abençoados por Ti, Pai. Possam receber de Ti aquilo que eles necessitam, que é a fé que foi prometida nesse dia em seus corações, para fazer parte e estar pronto dessa grande promessa que é ser arrebatado dessa terra a qualquer momento, conforme aquele que Tu prometeste. Porque essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança naquilo que o Senhor prometeste que faria nesse tempo que vivemos. Assim, nessa confiança, eu te peço as bênçãos por mim mesmo, por cada um destes irmãos que aqui estão. O Senhor possa falar a cada um, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, essas bênçãos. Amém. Bom, irmão, nós vamos tomar uma escritura para nós ler antes do curso descer. Eu quero falar alguma coisa para vocês, mas eu creio que eu não vou demorar muito. Queria pedir vocês para nós ler 1 Tessalonicenses, aí nas cartas, capítulo 4, Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não vou poder ir muito longe, porque isso aqui para falar, do jeito que Deus me deu, vai ter que ir muito longe. Mas eu quero mostrar algo para vocês, com a graça de Deus, do dia e a hora que estamos vivendo e a promessa de Deus para essa hora que vivemos, ou para esse tempo que vivemos. Versículo 13, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, está escrito assim:
Quarto, é? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nas cartas, lá para o final da Bíblia, já vai perto de Apocalipse, nas cartas. Novo Testamento. Depois do livro depois de Efésio, bem na frente. Vem Efésios, vem Colossenses, depois de Colossenses vem Tessalonicenses. Achou, Janil? Tu ajude a irmã aí. Achou? Pois vamos ler. Está escrito assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Acerca dos que já dormem. Entenda aí a expressão da palavra. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, olha aí, os que estão dormindo estão aonde? Em Jesus. Os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Amado Senhor Jesus, esta é a tua palavra. Qualquer homem como eu, qualquer pessoa que sabe ler, pode tomar ela e ler como eu acabei de fazer. Mas somente o Senhor, que é o autor dela, o grande Espírito Santo, poderá nos revelar e vivificar ela nós, nos dando a revelação dessas palavras que acabamos de ler. E assim, nessa confiança, te pedimos estas bênçãos aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Essa é uma promessa para esse tempo, irmão, que estamos vivendo. Isso que está escrito aí se cumprirá nessa era que vivemos. Porque uma boa parte disso aqui já se cumpriu. Eu vou ler para vocês bem devagar, que eu quero falar para vocês aqui. Veja bem, eu vou ler novamente aqui, versículo 4, 14, vai dizer: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aqueles que dormem em Cristo, que partem em Cristo Jesus. Aqueles que partem salvo. Eles não morreram, eles estão dormindo. Toda a Bíblia diz isso. Agora, isso aqui, essa escritura, irmão, muita gente não entende, especialmente se as pessoas não tiverem a fé. Porque as pessoas acham
que a morte é quando a pessoa morre, o corpo morre. As pessoas, todo mundo da Terra, irmão, que não tem a revelação, eles creem que uma pessoa está morta, é quando ele parte, vamos dizer assim, o corpo morre. E não é. Isso aí para Deus não é morte. A morte para Deus, irmão, é a separação de uma pessoa de Deus. É isso que é morte para Deus. Se a pessoa parte dessa terra, vamos dizer, esse corpo vai ao pó, e ele saiu, partiu ali na fé, vamos dizer, salvo, ele voltará. Ressuscitará, como aqui está escrito. Para quê? Para ir no arrebatamento. Agora, aqueles que partem na fé, que partem em Cristo, irmão, estão dormindo, como aqui diz. Não estão mortos. O corpo foi para o pó. Mas a pessoa está viva. E quando ele voltar a ressuscitar, ele não vai ressuscitar naquele corpo que ele desceu. Mas eu vou esclarecer isso, não tem resistência. Você vai voltar do mesmo jeito que você é. E eu sou. Com essa mesma aparência, a única coisa é que você volta novo. Com a idade de 18, 19, 20 anos, por aí. Você vai voltar assim, com essa idade aí. Mas o corpo que você... Mas é com a mesma aparência. Aquela aparência que você tinha com 19, 20 anos, é a aparência que você vai voltar. Com aquela aparência ali. Só que esse corpo que você vai voltar, que é um corpo que Deus o preparou, para nós, como está em João, quer dizer, acho que é em João capítulo 14, se eu não enganar, no Evangelho. Esses corpos que ele preparou para nós é um corpo transformado. Nós voltamos num corpo sem pecado. Não é num corpo corrompido. Esse corpo corrompido aqui, que é a carne, que é o pó, que é a terra, ele tem que virar pó de novo lá. Mas nós temos um novo corpo. E a promessa para esse tempo que estamos vivendo é essa é arrebatado da terra. Essa é a segunda ressurreição. Só há, irmão, toda a Bíblia, a perfeição de Deus é numa trindade. Vou esclarecer isso para você. A perfeição de Deus é numa trindade. Mas não é a trindade aí que as pessoas colocam como a trindade aí que eles têm aí, não. A trindade que eu quero dizer, ele é perfeito, número 3, essa pronúncia, terceiro, 3, é a perfeição, é um número perfeito. É a perfeição de Deus, é aí. Eu já falei isso já algumas vezes. Então, veja bem, nós temos 3 corpos. As pessoas não conhecem essas coisas, irmão. Muita gente não sabe. Nós temos 3 corpos. 3 corpos. Todos nós, cada pessoa individual tem 3 corpos. Aqui está o corpo do pecado, da carne, que veio do pó. Esse é o primeiro corpo, que é o que nós estamos vivendo, que é um corpo corrompido. Mas nós temos o segundo corpo, que é um corpo transformado. A teofania. Nós temos a teofania. Mas esse corpo aqui não entra no reino de Deus. E lá no céu, para nós subir, nós temos que ter esse corpo transformado. Receber esse corpo transformado, que é os que o morto, que partem em Cristo, quando ressuscitar, vem nesse corpo. Mas nós temos o corpo glorificado para receber. Para herdar, para viver eternamente, viver na eternidade, tem que receber o corpo glorificado. Mas se a pessoa consegue sair daqui em Cristo, o salvo, e alcança essa ressurreição, essa segunda ressurreição, que é agora nessa era que vivemos, podemos dizer o tempo, mas é nessa era que vai acontecer, quem ressuscitar nessa segunda ressurreição, que ressuscita no corpo transformado, então ele vai receber o corpo glorificado. Não tem como receber, porque ele partiu salvo. E aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que esse corpo glorificado nós recebemos quando ele descer com a sua igreja. Quando nós descer no milênio, ou a igreja de Deus, ou a esposa de Jesus Cristo, que é o povo, descer, que ele vier com eles no milênio,
Aí esse povo vem no corpo glorificado. Toda a sua igreja. Mas nós, até agora, nesse momento, vou dizer aqui uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo esse corpo corrompido. E esse corpo aqui não entra no reino de Deus. Porque é um corpo que vive corrompido da corrupção, do pecado. Temos que receber esse novo corpo. É por isso que a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz para Nicodemo, que tem que nascer de novo. Nascer de novo é nascer de Deus. Nascer de Deus é nascer, receber um novo corpo, que é o corpo, esse corpo glorificado. Então eu vou ler mais um pouquinho aqui. Eu li o 14. Eu vou repetir. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Isso foi o apóstolo Paulo. Ele estava falando aqui dali por quê? Pela palavra do Senhor. Pelo que está escrito. Agora, quem é a palavra do Senhor? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Deus eterno. Ou não é? É desse jeitinho. Jesus é o Deus eterno. É o Criador de todas as coisas. Né? Jesus dorme. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda, que ficamos vivos para a vinda, do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O mesmo Senhor. O que quer dizer isso? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 3. Manifestação de Deus na terra, que é a perfeição de Deus, do mesmo Deus. Não é outro Deus. Esse mesmo Deus descerá do céu com alarido. O que é o alarido? A mensagem. A palavra, a mensagem que é pronunciada. Esse é o alarido. Para quê? Para juntar socialmente, através da palavra, da pregação, do evangelho. O alarido é a mensagem que é dada ao povo. Aqueles que creem e reconhecem a voz de Deus através daquilo que está sendo falado, ou através do vaso, do anjo que ele envia, porque ele só faz a obra através de anjos, através de homens que ele faz a obra. Então eles recebem o alarido, aí vem a voz de arcanjo, mas é o mesmo Senhor, não é o Deus. A voz de arcanjo é o mesmo Senhor, fazendo a mesma obra, tudo num processo só. Ele vem descendo, alarido, voz de arcanjo, até a trombeta de Deus, por mortos ressuscitar. Os mortos ressuscitam com a trombeta de Deus. Quando essa trombeta de Deus, o mesmo Senhor, é tudo isso aí. Quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitam. E os que estão vivos serão transformados, aqui diz. No abrir e fechar de olho, e será arrebatado. 3 arrebatamentos da Bíblia. Estou voltando na perfeição de Deus, é nesse número. Mas é a perfeição de um Deus, não é 3 Deus não, é um Deus com essa perfeição. É isso que é. As pessoas fazem 3 deuses, uma trindade de 3 deuses. Não é 3 deuses, é um Deus com essa perfeição, manifestação na terra. Então veja bem, o primeiro arrebatamento aconteceu no Velho Testamento. Na verdade, no Velho Testamento aconteceu 2 arrebatamentos. Esse agora é o último arrebatamento que está prometido na Bíblia que acontecerá. Não tem mais outro. Esse é o último, é a encerração de Deus aqui, da obra dele na terra, quando isso acontecer. O primeiro arrebatamento foi através de Enoque, está no Velho Testamento. E só Enoque subiu, vivo,
O segundo arrebatamento foi quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Quando ele morreu, foi sepultado, e aí ressuscitou no terceiro dia. Depois de 40 dias que ele ressuscitou, que ele estava na terra com seus discípulos, que ele só aparecia a eles depois disso, aí veio o arrebatamento. Dos velhos, dos santos, dos patriarcas, de nossos pais do Velho Testamento. Vou usar aqui uma expressão: Moisés, Abraão, João Batista, todo aquele povo lá que creram em Deus, que estavam no túmulo, dormindo lá, foram ressuscitados com o ressuscitamento de Jesus e subiram com ele, quando ele subiu. Aí esse foi o segundo arrebatamento. E a primeira ressurreição de Jesus Cristo, da terra que teve, foi aquela lá. Essa é a segunda ressurreição. Bem-aventurados, diz a Bíblia. Bem-aventurados são aqueles que fazem parte dessa segunda ressurreição. Bem-aventurados são esses. Porque a terceira ressurreição, porque tem a terceira ressurreição, que todos os mortos têm que ressuscitar. Tanto aqueles que têm vida eterna e que vão viver eternamente, como aqueles que vão para o lago de fogo. Mas tem que ressuscitar todos. Isso no dia do julgamento do juízo do trono branco. Isso é o juízo final. Isso é lá depois do milênio, ainda com muito tempo. Então é dessa maneira. São 3 ressurreições. Jesus ressuscitou, agora a segunda ressurreição, mas tem a terceira ressurreição, que é a ressurreição de todos os mortos, de todos, tanto dos salvos como dos perdidos. Pelo menos, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, que esse mundo é julgado pelos santos. Os santos vão julgar este mundo. Os santos. Quem são esses santos que vão julgar esse mundo? Não é os santos que estão mortos, não, irmão. É os que estão vivos. É aqueles que faz parte dessa segunda ressurreição, com aqueles que são arrebatados sem provar o túmulo. Esse aí é os santos que vão julgar essa terra. Que santos são esses? A esposa de Jesus Cristo. A esposa de Jesus Cristo é esse povo aí. É esse povo que ressuscita dos mortos e aqueles que são transformados na abrir e fechar de ouro e sobem para encontrar ele nos ares. Essa é a esposa de Jesus Cristo e esse é um corpo, é uma igreja na terra. Vou deixar claro. É uma igreja, é um povo, mas não é uma igreja reunida num lugar como nós ouvimos muitas pessoas ou pastores pregarem por aí, não. Não é uma igreja reunida num lugar dizendo assim, nós somos a esposa de Jesus Cristo, a noiva, estamos aqui, somos isso. Não. A igreja de Deus, que é o povo de Deus, ela é composta de toda raça, língua e nação. Isso é no mundo inteiro. Não é um punhado de gente no lugar dizendo nós somos isso. É claro que aonde tem reunião, ou o povo que adora a Deus, principalmente aqueles que reconhecem o dia e a hora e a manifestação de Deus, conforme está escrito aqui, esse povo tem que crer que são parte disso, todo mundo tem que crer nisso. Mas isso não quer dizer que todos são participantes disso, não. Mas todos têm que crer assim. Porque Deus sabe, ele fala das virgens da verdadeira igreja, fala das virgens, fala dos incrédulos e está tudo junto, essas pessoas. Mas a promessa é essa. A promessa é ser arrebatado da terra, irmão. E é nessa era, não é noutra era, não, porque não há outra era. O Senhor Jesus deixou claro. No dia da voz do sétimo anjo, todos os segredos de Deus, ou todos os mistérios de Deus serão revelados. É dado a conhecer a um povo o segredo de Deus, ou a revelação, aquilo que estava oculto, ele vinha se revelar a um povo na terra, para que eles recebam esse poder, que é o poder que os discípulos receberam, ou os apóstolos, para estar pronto na hora desse arrebatamento. Essa é a promessa. Mas muita gente não entende, não crê nisso não, irmão. Estão com a letra da Bíblia, crendo na letra da Bíblia. A letra da Bíblia mata, irmão.
A letra mata, o que vivifica é o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, no capítulo 14 de João, ele deixou claro isso para os discípulos. Eles conheciam todo o ensinamento de Jesus, que Jesus tinha ensinado. Criam nela. Mas eles não tinham o poder para, na hora dessa voz, dessa trombeta, ressuscitar ainda. E ir para o céu, ir no arrebatamento, eles não tinham. Eles só receberam esse poder depois que cumpriu a escritura que ele disse: eu não deixarei vocês órfãos. Ele disse singular. Ele não disse de outra maneira. Eu irei, mas eu voltarei para vós. O Espírito de verdade, o Consolador. Ele disse: e estarei convosco e em vós. E quando eu voltar, o Espírito de verdade, ele diz lá no capítulo 14, versículo 26, ele disse: e quando eu voltar, fazeis vocês lembrar tudo aquilo que eu falei. Mas ele ia voltar como? Ele ia voltar da forma que ele era, da forma Espírito, porque Deus é Espírito. Ele apenas fez um corpo para habitar ali, o próprio Deus, para poder fazer a obra. Ele ia voltar como ele era antes, Espírito. E aí ele voltou, entrou naqueles corpos. E quando ele entrou ali naqueles corpos, que criou nele, que seguiu a ele, que creu nele, agora estava Deus em carne ali naqueles homens, na sua igreja. Deus fazendo a obra em carne humana, através de Pedro, através de João, através de Tiago. Mas não era Tiago, e nem João, e nem Pedro, e nenhum daqueles apóstolos que fazia nada, irmão. Era aquele Deus que desceu na forma do Espírito e encheu eles e fazia a obra. Mas Deus não pode sair da sua palavra. Eles tiveram que cumprir exatamente com toda a palavra, com tudo aquilo que ele ensinado, porque era eles neles fazendo a obra. Se o Espírito Santo está numa pessoa, irmão, que é o Deus eterno, que é a promessa para os que crêem, essa pessoa tem que cumprir com o que está escrito, que foi o que Jesus ensinou. Porque não é a pessoa, é ele na pessoa fazendo a obra, e ele não pode negar a sua palavra. Essa é a promessa para nós, para o povo nesse tempo. É ser arrebatado da terra. Fazer parte dessa primeira ressurreição. Porque o juízo, o julgamento do trono branco, irmão, é terrível. É terrível. O terceiro, né? Julgamento do tempo. Ou a terceira ressurreição dos mortos. Então, veja bem, é uma promessa tremenda que ninguém pode fazer. Mas Deus prometeu isso aos que creem. E eu creio nisso, irmão. Então, eu vou dizer aqui algo para vocês. E ainda é mais assim. Eu vou deixar claro aqui uma coisa para vocês. Muitas vezes, irmão, as pessoas partem da terra e religioso diz assim. Eu vou deixar claro. Às vezes um bebedor de cachaça, um fumador de cigarro, essas pessoas do mundo, né, como nós sabemos, muitas vezes parte. E os religiosos dizem assim: olha, ó, pecador aí, está perdido. E muitas vezes é um engano. Por quê? Assim, a Bíblia diz que para ser salvo tem que se converter ao Senhor. Isso foi o que ele disse. Aí eles olham, é o que a Bíblia diz. Olha por esse lado. Mas, irmão, Deus é justo. Toda pessoa de cima da terra, mesmo vivendo no pecado, eles têm religião. Tem muitos que são, a maioria do povo diz que são católicos. Mas como é a vida que eles vivem? Nós sabemos como é, todos nós viemos daí, sabemos, a gente vê todo dia. Né? E aí o que acontece aí? Aí as pessoas acham que essas pessoas tudo são perdidas. Pessoas religiosas que eu estou falando. Deus é justo, irmão. Se uma pessoa parte dessa terra sem chegar ao conhecimento da verdade, Deus é justo. Vocês entendem? Eu creio que muitas pessoas em cima dessa terra, mesmo vivendo uma vida em pecado, como muitos dizem, são salvos.
Por quê? Porque se ele nunca ouviu a verdade, ele nunca chegou ao conhecimento da verdade, ele é um ignorante, diz a Bíblia. Se ele parte sem conhecer a verdade, ele parte na ignorância, irmão. Vou repetir, Deus é justo nisso. O problema é para aqueles que chegam ao conhecimento da verdade. Agora, aqueles que chegam ao conhecimento da verdade e sabem o que é, aí é outra coisa. É isso aí que Deus vai cobrar de cada pessoa. Ele não vai cobrar nada de ninguém se ele não deu, irmão. Deus só cobra o que ele dá. Vocês sabiam disso? Que é desse jeito? Pois é desse jeito. Deus não vai cobrar nada que ele não dá. Ele só vai cobrar aquilo que ele dá. Aí eu vou dizer uma coisa para deixar mais claro. Aí as pessoas vão ir por esse lado aí. Eu estou falando dos religiosos, né? Ou é por esse lado aí. E aí eles mesmos estão fora de Deus. Mas aí estão fazendo juízo, como seja juiz. E só Deus pode julgar. Ninguém pode julgar. Só Deus pode julgar. E uma pessoa, ele pode estar na igreja, pode dizer que é crente, pode dizer que crê em Deus. Mas se ele está fora daquilo que Deus prometeu por seu dia, ele está fora da salvação. Agora, isso aqui que eu estou falando, irmão, muita gente não crê, não. Porque diz assim, eu creio na Bíblia, eu creio no que está escrito, então eu sou salvo. Mas vou repetir, aqui está escrito, a letra mata. O que significa é o Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é necessário reconhecer o dia, a hora e o que Deus está fazendo naquela hora. Toda a Bíblia é desse jeito. Nunca foi diferente disso que eu estou dizendo para vocês. Nunca foi. E Deus não pode mudar. Vou encerrar para nós orar, para ir para a ceia, mas eu vou dizer isso aqui para vocês, porque eu falei isso aqui só porque é a coisa mais clara que tem. Eu penso que dá para vocês ver. Irmão, Deus levantou um homem poderoso na terra e comissionou para que ele pudesse fazer a obra através desse homem. E esse homem não foi levantado por outro homem que diz assim, era um homem que, um religioso, né? Um homem de igreja. Não, ele foi levantado pelo próprio Deus, que foi Moisés. Moisés foi criado por Faraó. Faraó é um tipo, uma figura de Satanás. E Egito significa o mundo do pecado. Mas foi ali que Moisés foi criado. Mas Moisés era um homem de Deus, porque ele veio da linhagem de Israel. Mas Israel, Jacó. Israel é Jacó. Então ele veio dali da família de Jacó, que é Israel. Porque quando ele se encontrou com um anjo, lutou com um anjo, que era o Senhor, o nome dele foi mudado de Jacó para Israel, porque Jacó significa o enganador. É o significado dessa palavra Jacó. E ele era o filho de Deus. Aí, então, quando ele se encontrou com o Senhor, aí foi mudado o nome dele. Ele não era mais enganador. Agora ele era, o nome dele foi chamado Israel. Israel, não sei. Israelita por aí. Então, veja bem. Então, dali veio Moisés, veio daquela família ali. E quando ele foi para o deserto, que ele matou um homem, matou um egípcio, era um criminoso, queriam matar ele e ele fugiu para o deserto. Para não morrer. Porque o Faraó ia mandar matar todo aquele povo, matou uma pessoa. Lá o Senhor Jesus se encontrou com ele. Na Sassatém, nós sabemos, que a Bíblia diz. E daquele fogo que ele viu lá em cima da montanha, ele saiu uma voz e disse, tira a sandália, porque o lugar que tu está é santo.
Tudo isso tem significado, irmão. O caso religioso aí cria aí uma igreja aí, uma casa feita por mão de homem lá, para eles é o lugar mais santo que existe. Aquilo tem significado, irmão. Tira a sandália, porque o lugar que tu tá aí, a voz veio para ele, eu não vi ninguém, só vi um pé de pau pegando fogo e não queimar. Aí ele ficou assombrado. Mas aí tem que obedecer. Por que Deus disse para ele que tinha que tirar a sandália do lugar que ele estava relaxando? Porque ele estava na presença de Deus. Ele tinha que se curvar. Deus não disse para ele tirar o chapéu. Deus disse para ele tirar a sandália porque ele tinha que se curvar diante da face do Senhor. Foi por isso que Deus pediu. Aí tem que se curvar para tirar a sandália. Então Deus deu a promessa a ele. Disse a ele claramente que ele ali, agora ele ia para o Egito para tirar o seu povo que estava preso na mão de Faraó. Ele disse, vou nada de jeito nenhum, eu não sei nem falar. Disse que não sabia falar não ia não tinha condições não de ir não. O Senhor disse, vai sim. Lá eu vou chamar Arão, teu irmão, que estava lá no Egito, para te ajudar na obra, mas tu vai. Ele disse, mas Senhor, e quando eu chegar lá, que perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer para ele? O Senhor disse para ele assim, disse, olha, quando perguntarem quem te enviou, tu diz assim, eu sou o que sou, te enviou. Pronto, basta tu dizer isso. Ele diz, eu sou, me enviou. O eu sou, me enviou. Basta tu dizer isso. Irmão, isso aqui tem um significado bem tremendo. O que Deus diz para ele? Tu diz assim, eu sou, te enviou. Aí ele foi. E venceu. Porque era Deus na liderança. E tirou o povo, e o povo seguia aquele homem muito, irmão. O mar vermelho se abriu, muito poder de Deus manifestado na caminhada para receber a promessa, que era entrar em Canaã, que é um tipo do Espírito Santo. Aqueles malaquitas se levantavam contra Moisés e o povo, eles lutavam e venciam tudo, porque era Deus na luta. Então o povo criou muito em Moisés, ainda hoje é assim. O povo religioso é dessa maneira. Mas o que acontece? Tinha uma promessa que chegaria um dia que uma virgem conceberia e dava à luz um filho, e ai daquele que cresce nele. E o próprio Moisés disse isso para o seu povo no caminho, quando ia levando. Disse, o Senhor levantará um profeta como eu, de um de entre vocês, e ai daquele que não ouvir ele. Moisés disse para o povo. E o povo queria Moisés. Mas não conseguiram receber aquela palavra que Moisés disse. Porque quando Jesus se manifestou na terra, o Filho do Homem, e João Batista apresentou ele lá, eles não creram. Todos eles rejeitaram o Senhor. E todos eles se perderam, irmão. Diz a Bíblia. Porque o ensinamento de Moisés agora tinha encerrado, agora eles tinham que receber o ensinamento daquele homem que foi levantado, que foi apresentado por João Batista, um homem que nunca tinha ido à escola nem nada. Eles tinham que crer nele para ser salvo. E o que foi que eles fez? Eles rejeitaram, ficaram com a mensagem de Moisés, com o ensinamento de Moisés lá atrás, e rejeitaram a mensagem da hora conforme estava profetizado na Bíblia, como era que era. Eu estou dizendo isso porque eu falei algo e eu vou repetir. É a mesma coisa nessa era. Deus prometeu enviar um profeta nessa era, irmão. Como ele enviou lá no tempo de Jesus. Você pode ler capítulo 4 de Malaquias, que está lá, capítulo 3, Mateus 17, e muitas de Apocalipse 17, e muitas escrituras. No Amós 3:7, muitas mesmo. Zacarias, capítulo 14, versículos, creio que é 6 e 7, se não estiver enganado, e muitas escrituras, profecia que está profetizado como era que Deus fazia obra nessa terra, nesse final de tempo que vivemos na 7ª era. E ele veio e fez isso. Mas o povo religioso reconhece, irmão? Não, senhor. Do mesmo jeito que fez aquele povo lá,
do ensinamento de Moisés, tem feito nessa era, do mesmo jeito, irmão. Tem rejeitado o Senhor. Mas tem um povo que estava na mente de Deus, escolhido e predestinado antes da fundação do mundo. Esse povo recebe o Senhor. Porque eles foram predestinados para conhecer. Como aquele lá. A promessa é, como eu li aqui para vocês, para nesse tempo, para nós, para os que creem. E a promessa é essa: receber a mesma fé que os pais apostólicos. Malaquias 4, a promessa é essa: receber aquela mesma fé que os pais apostólicos receberam. Não é diferente não, irmão. Para fazer parte dessa segunda ressurreição agora, de fazer parte do rapto, tem que receber aquela mesma fé. Mas, irmão, como é que eu vou saber se eu tenho aquela mesma fé? Você quer saber? Leia a Bíblia. Veja como foi que eles atuaram e viveram na terra, diante da palavra, e compare sua vida como foi que eles viveram, porque se sua vida tinha dando testemunho daquilo que eles deram testemunho igualmente, então você recebeu a mesma fé. Que fé é essa? Jesus Cristo, o grande Espírito Santo, vivendo em você. Amém? Vocês creem nisso? É desse jeito, irmão. Fora disso aí é conversa. Não tem como, não tem como. Então a promessa é essa. Então eu vou repetir aqui só para encerrar, vou dizer para vocês, não vou ler, vou só dizer. Assim, eu vou ler a Coríntios ainda. Olha. Partir dessa terra não quer dizer que a pessoa está morta, não. O que quer dizer que está morto é se partir separado de Deus. Porque a morte para Deus é uma separação da pessoa de Deus. E eu já disse isso já vários lugares, várias vezes, mas eu vou repetir aqui. Só há um pecado que leva a pessoa à morte, irmão, que é a separação de Deus. Só há um, não há mais do que não, só há um pecado que leva a pessoa à morte, que é ela sair separada de Deus. É incredulidade, aquilo que Deus disse. Esse é o único pecado que leva uma pessoa daqui para a morte. É não crer naquilo que Deus falou, que é o que está escrito, que é o que foi revelado. É tão simples isso para mim. Pecado é incredulidade à palavra que Deus disse. É isso que é pecado. Mas eu vou repetir. A palavra prometida e revelada e manifestada no seu dia. É isso que leva para a morte. Porque se a pessoa, vou repetir, se parte daqui sem chegar ao conhecimento disso, sem ouvir isso, irmão, ele é ignorante. Deus é justo. Agora, se ele ouve, é outra coisa. Aí Deus vai cobrar. Vai cobrar dele. Com certeza como vai. Então é dessa maneira. E é assim que diz a Bíblia. Isso nos foi revelado nesse dia, graças a Deus. E nós estamos seguros disso. Então, vou usar a palavra bem clara. O Senhor Jesus disse que para viver tem que morrer. Ele deixou claro isso. Mas não é morrer fisicamente não, é morrer para o pecado. Morrer para a incredulidade. Entendeu? Morrer para a nossa vontade, né? Morrer para aquilo que nós sabemos que é contra Deus. Temos que morrer. Para viver temos que morrer. Irmão, é tão simples isso. Eu não sei se vocês entendem isso que eu estou falando, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou usar o José aqui. Só um momento. Eu creio que já entender. Olha, o José. E eu e todos nós estamos aqui, mas eu vou usar isso. Olha. O José, para viver, tem que morrer algo todo dia, porque senão ele não vive. Do mesmo jeito eu e você e todos nós. Ou não é? Para nós viver, irmão, tem que morrer algo. Nós vive, se alimenta e nós vive de coisa morta. Tudo é coisa morta. Não é de coisa viva que nós vivemos. Nós vivemos de coisas mortas. Porco tem que morrer, uma vaca tem que morrer, o feijão tem que morrer, o arroz tem que morrer, tudo tem que morrer para nós viver. Ou não é? Pois é. Para a vida poder existir, e nós, é preciso morrer algo para que nós possamos se alimentar para poder viver. Então, do mesmo jeito, irmão, é o espiritual. Mas as pessoas não entendem essas coisas. Do mesmo jeito é o espiritual. O que acontece?
Para a vida, que é a vida eterna viver em nós temos que morrer. E qual é nosso alimento que vai nos dar vida? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento de nossa alma, de nossa vida. É ela que vai fazer isso. Mas para nós receber ela, crer nela e obedecer ela, é preciso não morrer. Para que ele possa viver em nós. Senão não tem vida eterna. Entenderam agora? Muito simples. Pronto, vou parar. Senão eu vou mais longe, não vamos parar. Vamos ler primeiro, eu vou ler aqui primeiro. 1 Coríntios para vocês. Para nós ir passeio. Capítulo 11, versículo 23 em diante. Vou ler aqui, está escrito assim. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Para nós ter vida eterna, tem que morrer, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Vou ler João capítulo 13. Vou tomar do versículo 3 em diante. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Esse depois era quando ele voltasse da forma do Espírito Santo, que entrasse nele, aí ele ia entender, né? Ter a revelação. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois do mais tudo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendei o que vos tenho feito.
Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Olha, este eu sou aqui é o mesmo aquele que encontrou com Moisés lá no morro. Mas foi Jesus que está falando isso. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aí eu vou ler mais. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Deste agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu o sou. Aqui é a segunda vez que ele diz quem ele é. Eu sou o mesmo que apareceu para Moisés no capítulo 3 de Êxodo. Eu sou. Na verdade, vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem foi que enviou ele? O Pai, o grande Espírito Santo. Porque ele estava fazendo a obra na terra como filho, naquele corpo. Amém? É claro, não é? Então, é muito claro isso, irmão. Essa escritura aqui, o que Deus deu. Fez assim. Como é que nós possamos negar o lava-pé na ceia do Senhor? Se foi uma coisa que ele mesmo disse que temos que fazer, como toda a palavra. Só que em muitos lugares tem mandamentos que ele deu, mas através de Pedro, através de João, através de Paulo, através de outros, que ele chamou e ali ele estava nele. Mas aqui, essa escritura que eu li, foi ele próprio, quando está em de carne, falando e dizendo o que ele tem que fazer. Ele ainda não tinha vindo da forma do Espírito Santo, não. Então, é claro o mandamento de Deus. Então, como é que eu posso descrer na palavra? Eu creio na palavra. Não tem como eu duvidar disso, não. De maneira alguma. Eu creio que nenhum de nós que cremos. Então, nós vamos orar. Nós vamos orar pelo o vinho e o pão. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, aqui eu te apresento, Pai, esse pão. Ele é um símbolo do teu corpo que foi partido por nós pecadores ali no Calvário, Pai, ali naquela cruz. Assim, Pai, te apresento esse pão, consagro ele no nome do Senhor Jesus Cristo para cumprir a tua palavra, o teu mandamento, nesta noite aqui, Pai, na vida dessas irmãs. Como também te apresento esse vinho como símbolo do teu sangue que foi derramado no Calvário por cada um de nós. Consagro ele, purifico, santifico, tirando dele toda a impureza, para que seja cumprido o teu mandamento nesta noite aqui, na vida de nossas irmãs. Eu te peço essa bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado Senhor, abençoa essas irmãs que vão cear. O Senhor possa abençoá-lo, perdoá-lo, não olhar para a debilidade de nenhuma delas, porque nós estamos seguros que estamos debilitados, que estamos cheios, Pai, de erro, não somos perfeitos. Mas tu, sendo um Deus perfeito, tu desceu, deu tua vida no Calvário por nós pecadores, e através deste sangue que foi derramado ali, nós estamos confiados, Senhor, que o Senhor tem nos perdoado, tem nos limpado, tem tirado de nós, não tem olhado para nós as nossas falhas, os nossos erros, mas nós estamos seguros que o Senhor tem visto este sangue do teu Filho que foi derramado por nós, o grande Cordeiro de Deus.
Assim, nessa confiança, eu te peço essas bênçãos por essas irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vem. Música, função Bluetooth, música.
Função Bluetooth. Vamos adorar com o hino, para nós depois orar, para nós encerrar o culto. Vamos adorar com o hino bem antigo, o hino da harpa, o 112, real, o mar do que a neve, o hino de número 112. Vamos adorar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. Eis nesta chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais
mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, entrego em tuas mãos nesse momento, Pai, nossa irmã Lourdes, toda a sua família que mora ao seu redor, todos aqueles que estão com ele, entrego em tuas mãos esse lar e todas essas pessoas. Nossa irmã, que o Senhor abençoe a cada dia, os guarde, os proteja. E que essa fé, Pai, que foi prometida para esse dia, que é a fé de Jesus Cristo, que é a fé de nosso Pai Apostólico, possa ser a cada dia acrescentada no coração de nossa irmã, e que o Senhor, que deu a promessa, que nós somos esse templo teu no qual tu vives, que o Senhor possa a cada dia encher o coração de nossa irmã, dessa fé, desse amor, do teu poder, e reine aí, Pai. E que outras almas que aqui moram ao redor, como sua família e outras, possam ver esse amor manifestado na vida de nossa irmã cada dia e possam sentir desejo de tomarem em suas vidas conforme aquilo que está escrito, que é o que foi revelado nesse dia, Pai. Assim eu te peço essas bênçãos por nossa irmã e por todos os seus familiares que vivem aqui, todo o seu povo, como também, Pai, te peço que o Senhor guarde a nossa irmã nesse lugar. Ajuda ela, Pai. Te peço essas bênçãos por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim abençoa cada um de nós que aqui estamos, como minha esposa, nossa irmã Ivonete, nossa irmã Denise, também o José, que o Senhor que aqui está, Pai, e a mim, que não sou diferente, sou necessitado, talvez que até mais de que esses irmãos. Que o Senhor nos abençoe de volta aos nossos lares nesta noite, seja o Senhor na liderança e nos leve em paz. Assim, Pai, nessa confiança eu te peço essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, unicamente confiando em Ti, porque te peço essas bênçãos para a Tua glória, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe meus irmãos, a todos, uma boa noite para todos, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, José. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão.